O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/Instituto Borborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Olá, queridos, lindos, maravilhosos alunos e espectadores aqui do canal do Instituto Borborema. Sejam bem-vindos. Hoje temos aqui uma entrevista com o nosso querido professor Joel Gracioso, que veio bater aqui em Campina Grande. E temos conversado muito esses dias. Tem sido uma alegria imensa recebê-lo aqui. E será agora uma oportunidade de dividir um pouco com vocês dessas conversas, né? A parte que vocês podem ter aí, né? E queria dar as boas-vindas. Por favor, professor, dê um alô aí, pessoal do canal. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo pelo convite, a oportunidade de estar aqui no Instituto com vocês, esses dias convivendo, conversando, partilhando, né? Várias coisas. Então, para mim também está sendo bem interessante, bem enriquecedor. E pessoal que está assistindo aí, espero que um pouco aí que eu vivi na minha vida possa ajudar o pessoal também. Então, primeiro dizer a vocês, né, quem é o professor. O professor Joel é um professor de filosofia, né, para quem não conhece. E ele tem estudado, pelo que a gente foi conversando ao longo dos anos, bastante coisa relacionada fundamentalmente a São Tomás, Santo Agostinho, a patrística, né? Tem dado aula em diversas, no meio acadêmico sobretudo, hoje dá aula na faculdade do Mosteiro de São Bento de São Paulo, né? No seminário Mater Ecclesiae, e tem tratado desses assuntos, tem informado as pessoas, tem cursos também na internet, tem participações na internet sobre isso, tem também um trabalho que relaciona tudo isso com a vida de oração, com o direcionamento de pessoas que querem, né, realmente, a partir da meditação desses textos, do conhecimento mais profundo desses riquíssimos autores de nossa tradição católica, né, encontrar-se realmente existencialmente, né? E o professor, ele tem uma trajetória um pouco distinta, né? Não é um aluno né, e muitos do nosso meio que vêm aqui são alunos do professor Olavo, e ele é mais como alguém que é próximo de gerações mais próximas e que seguiu um caminho distinto e chegou a conclusões e a uma visão de mundo bem parecida à nossa, né, daqueles que somos católicos, que buscamos tudo isso. E será que queremos fazer essa entrevista justamente para que ele possa falar um pouco disso, porque muitas vezes nós que temos esse trabalho público, né, as pessoas não têm uma noção muito do caminho real, né, e essa exposição do caminho real ligado à vida de estudos e à vida de oração e à atuação pública, ela vai esclarecendo muitas coisas, né, que vão dando aquela solidez de caráter existencial, né, aquela gravidade de personalidade que termina dando a força
para que aquelas palavras não sejam meras palavras externas, meras exposições decoradas, né? E é isso que termina fazendo a diferença, né? No fim das contas. Por isso que as pessoas terminam ouvindo, por causa o senhor pode explicar melhor, né? Da ressonância da verdade interior, que Deus sempre aproveita da verdade externa, né? Para, na alma daquele que ouve, né, confirmá-la e para apontar o caminho interior que nós devemos, no fim das contas, buscar. Nesse sentido, toda a realidade, né, inclusive as vidas que seguem a vocação a qual foram chamadas, elas são, né, como que arte, como que símbolo, né, como que linguagem externa que deve conduzir ao reconhecimento de Nosso Senhor em nossa alma, que está falando aquela mesma verdade, só que quer levar a verdade muito mais profunda, que não existe outro caminho senão a própria alma, né? Não existe uma possível, um possível aprofundamento e união com a verdade, senão dentro da própria alma, né? E por isso que é tão importante a gente tratar um pouco dessa trajetória real, né? Para que todos aqueles que nos acompanham comecem a perceber isso também. A gente fez um pouco isso fez mais isso na entrevista com o professor Rafael Nogueira, né? O Rafael Nogueira já esteve aqui no canal e aqui em Campina Grande muitas vezes, né? E nessa entrevista fomos eu e Danilo com o professor Rafael Nogueira, e eu puxei muito por esse lado, né? Esse lado justamente da biografia real, alinhada e esclarecendo, né, como é que era a biografia intelectual e, consequentemente, o trabalho público. E o pessoal gostou bastante justamente por isso, porque muitas vezes não tem essa ideia dos passos reais, né? E daí dá para se extrair muitas lições daquilo que é o real, como a gente procura também extrair muitas lições daquilo que é o possível, que tanto a gente fala aqui da literatura. E é isso, né? Então, fale um pouco, professor, como é que, no fim das contas, eu sei que é uma trajetória bem longa, como é que a gente está aqui hoje, né? Como é que a gente está aqui conversando com uma harmonia de compreensão de realidade, de coração, de objetivos, embora o senhor seja, eu sou tenho 33 anos, do interior da Paraíba, que comecei nessa coisa na renovação carismática, depois lendo Veritatis Splendor, depois vendo as coisas do Provida, depois escutando o professor Olavo, e o senhor é um paulistano, né? Um paulistano mesmo, de origem italiana, e que como é que essas coisas se explicam, né? Como é que a gente chega em verdades comuns com caminhos tão distintos, né, no fim das contas. Então, isso seria bom que o senhor falasse um pouco dessa... como é que você chega nesse ponto que hoje você vê as coisas que você trabalha, que você expõe, né, que você fala dessas... Como é que você chegou nisso tudo, né? Como é que foi a sua carreira? Então, eu sou nascido em São Paulo e criado, minha família inteira veio do Paraná, né? Mas o único que nasceu em São Paulo, meus irmãos vieram pequenos, né? Mas eu nasci em São Paulo e fui criado lá. Meus irmãos já, apesar de serem crianças, enfim, mas já viveram um tempo no Paraná. E o senhor tem origem italiana, né? Isso. Explica muita coisa. Falo com os braços, né? Mas enfim, se amarrar as mãos a gente não fala. Então tem essa relação, enfim, com a tradição italiana, como também, né, o pai da minha mãe também era descendente português, enfim, uma mistura ali também. Enfim, então isso de fato, em São Paulo, eu estudei em escola pública, né, então minha família era de uma origem pobre, humilde, né, eu tenho 5 irmãs e um irmão, sou caçula, então eu sempre estudei em escola pública, né. Lógico que a realidade da escola pública, o que eu vivi, era mais ou menos ali no final, né, do regime militar, então era uma realidade muito diferente do que se tem hoje, né? Então, não que fosse uma escola perfeita, nada disso, né, mas ainda se aprendia algumas coisas, ler, escrever, sei lá, calcular. Latim, né?
Não, eu não peguei ainda. Foi depois. Na minha época já não tinha. Já tinha tido as reformas, né? Porque eu estudei ali na década de 70, né? E aí, então, nesse período de 70, começo da década de 80, ali já não tinha latim. Não tinha mais nada nesse sentido. Mas ainda, repito, você tinha uma certa ordem, lógico, você já via alguns problemas surgindo, etc. Então eu, querendo ou não, aprendi pelo menos algumas coisas. A escola ainda não estava o caos totalmente destruído, infelizmente, que foi se estabelecendo depois na maioria dos lugares, né? Tanto a escola pública quanto particular, que são as dificuldades que nós vemos hoje, tá? E aí, na minha vida sempre foi tudo muito cedo, Matheus. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E de fato, em toda essa trajetória, desde os meus 13 anos, eu já fui me envolvendo um pouco com política, né? Já, em termos de igreja, naquele momento eu era muito próximo, mas o pessoal ligado à Teologia da Libertação, enfim, nem sabia o que era isso. Hoje é lógico que a gente tem clareza, mas na época era bem nessa linha, né? Nas comunidades, enfim. E fui vivendo isso, né? Era muito próximo, enfim, aí para simpatizante, negócio de esquerda, todas essas coisas. E então com 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu já era envolvido com tudo isso, né? Já participava com tudo isso daí, ajudava em várias coisas, etc. Mas ao mesmo tempo, quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, eu tive uma experiência religiosa muito forte na minha vida, aquilo mexeu bastante comigo. Foi até meio que por acaso, né? Eu acabei me chamaram para ir num encontro, que ela está ligada à questão meio carismático, que eu não gostava, eu não tinha nada com isso. Aí eu fui, um amigo me chamou para levar uma caixa, não sei o que, num evento, aí eu fui. E realmente ali eu tive uma experiência religiosa muito forte, ninguém fez nada comigo, não vi nada, não ouvi nada. Mas algo aconteceu ali, isso para mim é muito claro. Tanto que eu saí desse local, fiquei com muita dúvida, né? E aí a partir de ali eu comecei a buscar algumas coisas. Eu queria entender o que tinha acontecido comigo naquele lugar, né? Porque para mim tudo aquilo ali era lavagem cerebral, era sugestionamento, emocionalismo. E realmente eu não acreditava naquilo ali, não tinha nada a ver. E tanto que eu não fui para aquele evento, eu só fui para ajudar. Levar uma caixa. Quando eu cheguei lá eu já fiquei irritado, né? Porque aí eu vi mais ou menos o que era, eu falei, esse filho da mãe me enganou, ele trouxe eu num ambiente que eu não gosto e não acreditava. Mas aí teve um momento de oração, e nesse momento de oração, realmente eu me senti muito envolvido pelo amor de Deus. Então assim, se você fala, professor, aconteceu alguma coisa, não é que aconteceu um milagre, foi uma experiência interior, foi uma coisa muito profunda, evidente, subjetiva, né? Foi o que eu falei, eu não vi nada, não ouvi nada, mas algo mexeu lá dentro. E aí eu saí, fui embora, e comecei a tentar entender tudo isso, né? E aí fui participando de um monte de coisa, lendo livros, né? Nesse sentido, né? De religiosidade, de experiência de Deus, do Espírito Santo, etc. E fui conhecendo outros ambientes que eu não conhecia, ou só tinha ouvido falar e não gostava. E isso, de uma certa maneira, foi me ajudando a questionar, né? A questão da teologia da libertação, a questão do marxismo, da esquerda, mas ainda tudo muito, muito superficial, muito simples, com 16 anos também, enfim, fui caminhando. Aí eu resolvi ter uma experiência religiosa, eu fui morar num seminário, num mosteiro novo lá em São Paulo, fiquei 1 ano, né, porque eu sempre fui, nesse contexto todo também, uma coisa que me chamava muita atenção era a tradição beneditina, né, eu sempre gostei muito, naquele momento ali, devido a essas experiências que eu tive, a questão do canto gregoriano, né? E então eu vivi às vezes em alguns ambientes meio carismáticos, mas também beneditinos, e foi mais ou menos isso que eu fui caminhando, né? Eu vivi nesse mosteiro, foi muito bom, me ajudou muito na formação como pessoa, como ser humano. Eu brinco, eu falo que lá que eu aprendi a lavar a louça, cozinhar, passar e tudo, né? Foi muito legal, mas depois eu vi que eu não tinha vocação, não me sentia. Aí saí, tranquilo, sem problema nenhum, fui seguir minha vida. Só que nessa daí eu tinha que estudar, né? Então, aí o que acontece? Aí os padres orientaram, tinha um colégio de irmãs, eu consegui uma bolsa. E antigamente existia, né, um antigo magistério, né? Então tinha o colegial normal, tinha o técnico.
E tinha esse magistério que... Colegial é o atual ensino médio, Isso, o atual ensino médio, que eram 3 anos também, né? Então, você tinha esses 3 anos para quem queria ir para a faculdade, por exemplo, qualquer curso. Tinha o técnico e tinha o magistério para quem queria ser professor de criança. E eu fui para o magistério. Não que eu quisesse ser professor, eu nem sabia o que eu queria ser. Quer dizer, eu estava estudando para ser padre, né? Eu fui fazer essa experiência. Aí os padres falaram, não, então você faz o magistério e depois você vai fazer filosofia. Aí eu fiquei esse 1 ano nessa comunidade, nesse mosteiro, fiquei estudando. E ali, nesse estudo de magistério, teve um encontro com crianças, foi muito legal. E ali que eu comecei a me questionar sobre ser professor, né? Eu gostei muito, marcou muito, falei, olha, eu acho que talvez eu tenha vocação para ser professor. Aí começou a mexer comigo. Aí eu saí da comunidade, mas continuei estudando. Terminei o magistério, que eram 4 anos, né? Terminei com 19 anos. Aí entrei em filosofia na USP, na Universidade de São Paulo. Então, nesse curso de magistério, ali já tinha uma professora de filosofia minha, era muito competente também. Evidente que teve toda uma influência dela sobre a minha escolha, não que ela mandou, não é isso, mas influência indiretamente, né? E eu fui fazer filosofia na USP, eu sempre sonhei estudar na USP, né? Eu vinha de uma família pobre, humilde, então a Universidade de São Paulo, né? Em São Paulo sempre foi aquela coisa, né? Todo mundo, final de ano era aquela coisa, quem vai prestar FUVEST, quem vai não sei o quê. E eu nunca achava, para mim, assim, foi uma vitória, assim, porque eu nunca pensei, né? Devido à minha origem, toda a realidade, que eu pudesse entrar na Universidade de São Paulo, que eu pudesse estudar na USP. Mas ali eu já vejo a mão de Deus, eu brinco até, né? Porque o ano que eu prestei, que foi 1989, sempre foi a primeira fase e a segunda fase. Foi o único ano que não teve a primeira fase para filosofia. Eu não precisei fazer a primeira fase. Por quê? Porque não tinha concorrente, eu fui direto para a segunda. Aí eu brinco, eu falo, Deus olhou e falou, essa anta é tão burra, você entendeu? Deixa eu fazer ele já direto para a segunda, porque nem na primeira ele vai passar. Aí eu brinco um pouco com isso. Mas eu já vejo a mão de Deus ali nesse sentido, né, conduzindo um pouco a minha vida. E aí eu fui indo, entrei na filosofia, fui fazendo filosofia. Eu sempre fiz parte da equipe de gramática na escola, de análise sintática, essas coisas. Portanto, eu achava que eu sabia português, né? Eu tirava sempre 9, 10... E lia, sabia as coisas mesmo. Mas, enfim, nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? O português culto, enfim, a linguagem padrão, etc. Essas coisas. Tinha ideia disso. Aí entrei na universidade, comecei a fazer as provas, e aí às vezes eu tirava 6, 7, né? E aquilo me incomodava. Falava, por que eu estou tirando 6? Por que eu estou tirando 7? Né? Se eu tirava 9, 10. Aí eu fui conversar com uma das professoras. Aí ela pegou minha prova, olhou, né? Aí ela até brincou, ela falou, nem eu estou entendendo como é que eu dei 7 nisso, daqui vale menos, né? Aí eu falei, não, professor, o que está dado, eu só vim aqui tentar entender o que está acontecendo, né? Estou pedindo revisão de nota. Aí ela falou, não, o que acontece aqui, João, é muito simples. Você escreve, às vezes, muito como você fala, e você usa uma linguagem muito coloquial. Ela falou, então você vai sofrer bastante na filosofia, porque filosofia é conceitual, é argumentativo, tem todo um rigor, né? E outros elementos. Ela falou, e dá para perceber que você não tem isso, então você tem que melhorar nisso, senão você vai absorver muito pouco da filosofia. Você sempre vai ficar ali num nível, né, que tem muita coisa que você não vai entender, você não vai conseguir mergulhar. Eu falei, bom, mas o que eu faço então, professora? Porque eu achava que eu sabia, né? Eu sempre... Ela falou, não, faz o seguinte, ela falou, não adianta você estudar gramática, simplesmente ficar decorando. Ela falou, vai ler Machado de Assis, né? Lê Machado de Assis, vai ler Machado, vai ler outros clássicos da literatura, vai aprender com quem sabia escrever, acabou, né? E isso vai reeducar um pouco, não só a questão da língua, mas enfim, outras coisas aí. Então ela não entrou muito em detalhes, né? Como a gente hoje, essa coisa de educação do intelecto, do imaginário, não sei mais o quê. Ela não entrou em nada disso, ela só mandou ler Machado de Assis e outros autores. E eu fiz isso, sozinho, porque não tinha ninguém para... Tá bom, então vamos ler. Tive essa dica, o professor indicou, beleza, vamos obedecer e vamos... E ali já começaram as dificuldades, né? Porque eu tentei ler nesse sentido, né? Porque já tinha lido algumas coisas, mas não estava nem para isso, os professores também nem exigiam muito nesse sentido, né? Aí eu
isso eu já percebi que ajudou bastante, essa questão da literatura, né? Eu fui lendo outros autores também. Então isso já foi um ponto, né? Ali já esse contato, essa valorização e esse outro olhar para a questão da literatura, né? Para o português padrão, para os tipos de discurso, etc., da estruturação da língua. Enfim, eu fui percebendo coisas que eu nunca tinha percebido, né? A importância, né? De um discurso direto, indireto, enfim, por aí vai. Só que, enfim, é lógico, as dificuldades continuaram, né? Porque eu fui tentando fazer isso, mas eu continuei fazendo o curso, né? Tinha que ler lá um monte de texto e o curso da USP ele é muito focado, são cursos monográficos, né? Então, cada disciplina que você faz, sempre você não é muito generalista, sempre é monográfico, é uma obra, né? Então, você vai estudar a história da filosofia antiga 1, sei lá, você vai ler o poema de Parmênides. O professor vai analisar esse poema e ler com você em sala de aula. E essa preocupação de ensinar como ler um texto de filosofia. Então isso também foi importante, porque aí eu fui aprendendo com meus professores como ler um texto de filosofia de maneira rigorosa, precisa, estrutural, a lógica interna do texto. Então isso eu devo muito, né? Eu tenho às vezes algumas críticas aos cursos de filosofia, mas no caso da USP, essa questão do método estrutural, o rigor do texto, isso eu não posso negar, né? Eles ensinaram muito isso. Nesse ponto, nesse aspecto, foi muito bom, né? Me ensinou a aprender a fazer uma leitura rigorosa e a saber a construir o pensamento de uma maneira rigorosa. Então, esse segundo ponto, aí foram as várias disciplinas, vários professores, né? Então, eu fui aluno, né, do Renato Janine Ribeiro, fui aluno da Marilena Chauí, fui aluno, enfim, Oswaldo Pochat e tantos outros aí que são bem conhecidos, né, e famosos no meio acadêmico. E, enfim, era católico, estava ali, percebia, o ambiente não era muito, né? Apesar que é bem diferente hoje, eu brinco, eu falo porque era um ambiente que é lógico que não era católico, não tinha nada a ver, mas não tem a agressividade que tem, não tinha, né, a agressividade que tem hoje. Hoje a coisa é muito mais complicada, na minha opinião. Antes você tinha um ambiente que se você quisesse estudar, ficava na sua, você conseguia. Você não tinha muito, lógico, espaço para querer fazer outras coisas, mas hoje é complicado. Eu sinto que hoje a coisa é muito mais aguerrida, muito mais, sei lá... A perseguição é muito mais explícita, né? O anticristianismo, o anticatolicismo é uma coisa assustadora. Então, enfim, eu não tive esse problema, tinha uma coisa e outra. Os professores, nesse sentido, eram muito tranquilos, eles explicavam os textos. Lógico que é sempre, né, numa linha mais de esquerda, né, mais marxista, então, e eu vivi aquilo ali, né, então foi reacendendo um monte de coisa. Paralelamente, eu também fui estudando teologia, né, eu fui uma especialização em teologia, etc., porque eu dava aula de ensino religioso. Então, quando eu saí do colégio, me chamaram para ser professor do colégio, e eu comecei dando aula de ensino religioso para os adolescentes. E aí, além de estudar filosofia, eu fui acabando estudando teologia também, fazendo especialização em teologia. Então, por isso que eu mexo tanto com filosofia quanto com teologia, né? A grande questão é que, nesse meio do caminho aí, além dessas dificuldades todas, então eu continuei com essa coisa da literatura e a leitura do texto estruturante, né, estrutural. Eu comecei, então, a estudar latim. Foi ali que eu descobri que eu não sabia português mesmo, né? Então, quando eu fui estudar latim com o livro do Napoleão Mendes de Almeida, né, e outras coisas que... Aí eu falei, meu Deus, aí a coisa aqui... Aí eu não conseguia aprender latim, mas eu não sei latim porque eu não sei português, essa é a verdade. Porque eu não sabia localizar direito o adjunto adnominal restritivo, né, e distinguir do advérbio não sei de onde. Então aí a coisa... Falei, não, tem que dar um jeito nesse negócio aqui. Enfim, aí foi quando eu comecei a estudar latim, retomando português, né, a gramática do próprio Napoleão também, eu fui refazendo e fui tentando, falei, não, eu tenho que aprender esse português, essa língua culta, né, padrão, essa coisa mais densa, etc. E foi bem difícil, foi bem difícil. Isso depois que o senhor já estava tendo a experiência literária de Machado e aqueles outros autores? Foi depois. E mesmo assim eu tive dificuldade. Sim. Mesmo assim eu tive dificuldade, muitas vezes eu desanimei, eu pensava em desistir da faculdade, vem um sentimento de burrice, né? De incapacidade. Quem me ajudou muito foi minha esposa, que na época era minha namorada, né?
E minha mãe, com toda a simplicidade dela, né? Que coitada, não sabia, mal e mal sabia escrever o nome. E aí as duas, não desiste, não sei o quê. Aí fui levando, né? Com 23 anos eu casei, minha esposa já era formada, mas eu não terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade depois que eu casei. Que aí o que eu fiz? Falei, não, em vez de eu fazer 5 disciplinas por semestre, eu vou fazer 3 ou 4. Para quê? Para ter mais tempo para estudar. Porque como eu precisava trabalhar e estudar, aí eu diminuí, então, um pouco as disciplinas para poder ler mais, para poder estudar mais. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em vez de fazer o curso em 4 anos, eu fiz o curso em 5,5, né? Foi a melhor coisa. Isso me ajudou muito, né, em termos de qualidade, etc. E eu vejo hoje o pessoal, às vezes, um frenesi, um desespero de acabar as coisas o mais rápido possível, né? Sendo que primeiro cada pessoa tem o seu ritmo, né? E cada um tem as suas dificuldades pessoais, essa é a verdade. Tem pessoas que têm mais facilidade em algumas coisas, tem pessoas que têm outras, isso existe, é a individualidade, não tem jeito, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive facilidade com línguas. Eu estudei grego, estudei latim, estudei francês, italiano e espanhol, né? E um pouco de inglês, mas o inglês para mim sempre foi um problema, porque como eu era meio comunista, então eu não conseguia aprender inglês, eu tinha raiva de inglês, entendeu? E até hoje essa desgrama faz falta, porque eu... Mas estou retomando inglês agora, pô de velho. Então porque era o imperialismo yankee, né, americano, então eu não conseguia aprender inglês, eu tinha raiva, né? Eu adorava o francês e o italiano, mas o inglês não ia não, né? Mas enfim, então nessa trajetória toda, lógico, existiram pessoas, os próprios professores, também algumas pessoas na igreja foram me dando dicas, ajudando aqui e ali, mas eu nunca tive ninguém para realmente me acompanhar de perto, né, e mostrar. E isso foi toda a parte intelectual, entendeu? Mas o que eu fui descobrindo, né, com o tempo, que essa parte intelectual, o que acontecia? Conforme eu fui crescendo espiritualmente, que eu comecei a ir à missa todos os dias, que eu rezava o meu terço, que eu meditava as escrituras, por orientação, assim, eu fui descobrindo isso também, a importância da vida espiritual, né, que esse processo da conversão, da busca da santidade. Aí eu vi que a diferença foi muito grande. Aí realmente a coisa, qualitativamente falando, foi bem melhor, porque eu ia à missa, né, e rezava o terço, e meditava a escritura, e fazia as outras orações. Então aquilo me dava uma disposição interior muito grande, né? Ou seja, eu fui descobrindo aos poucos, e aí principalmente estudando Santo Agostinho, Santo Tomás, eu fazia filosofia tudo, mas eu estudei muito com o Dom Estevão Bittencourt, que era um monge do Rio de Janeiro, né? Então a minha primeira formação mais básica foi numa linha aristotélico-tomista, e eu tinha um pouco isso. Mas faltava justamente essa coisa de... Na minha juventude, por exemplo, eu nunca, sendo sincero, eu nunca ouvi na minha vida alguém dizer, você precisa buscar as virtudes, você precisa de uma pessoa virtuosa, não sei o quê, entendeu? Não lembro disso, tanto que há anos agora que todo mundo fala disso, e enfim, eu descobri por outras vias. Aí conforme eu fui estudando esses autores, e às vezes algum diretor espiritual colocava alguma coisa, mas muito, muito simples, mas na prática eu fui descobrindo isso. Eu falei, não, eu preciso, se eu tiver uma vida mais reta, mais ordenada, né, determinadas virtudes, associada à vida sacramental, à vida de oração. Então na prática eu fui descobrindo isso. Você entendeu? E aí foi quando eu comecei a ler também a vida dos santos, me preocupar mais com teologia mística, teologia da graça, né? E isso tudo já na graduação. Isso aí é uma coisa importante de dizer, que a gente sempre frisa aqui pro pessoal, né? Que até eu, às vezes, falei de algumas formações nesse sentido para explicar, assim, quando você, por exemplo, mostra o que é o ato de fé e o que é o ato de inteligência,
eles têm muitas operações semelhantes, sobretudo no início da vida espiritual, né? E eles ocorrem na mesma alma, né? Então, e ambos se alimentam da verdade. Um é verdade natural, o outro é sobrenatural, né? E é isso que é muito importante, que eu vejo que para mim também foi muito significativo entender isso. Que quando você está rezando e quando você está estudando, se você está fazendo as coisas certas, procurando inclusive corresponder com seus atos aquelas verdades que vão sendo descobertas, e na oração se abrindo efetivamente a infusão da graça que Deus dá, acontece uma mudança concreta e substancial da sua alma, né? E por isso que as coisas ficam mais claras, né? E uma coisa auxilia a outra, e você daqui a pouco está vendo verdades que você nem imaginava que conseguiria. E é fato, eu lembro às vezes que eu estava rezando a liturgia das horas, as laudes, por exemplo, na leitura breve, e eu lia o trechinho que estava ali, e o trechinho que eu li eu associava com uma outra coisa, e eu entendi uma coisa que eu não estava conseguindo entender. Falei, rapaz, mas é isso, olha a relação disso com isso. E o contrário também. Às vezes eu estava estudando, lendo lá um texto de Aristóteles, de Platão, sei lá, ou outro filósofo, e eu conseguia ver uma coisa e entender uma coisa que eu estava não sei quanto tempo tentando entender e não conseguia. Então esse intercâmbio eu fui descobrindo, né? Lógico, com muita dificuldade, eu falo isso assim, mas não foi uma coisa simples, fácil, né? Mágica, não foi nada disso, né? Ou seja, às vezes indas e vindas, e tinha momentos que eram períodos mais tranquilos, tinha momentos que eram mais difíceis. Eu acabei me envolvendo muito mais na igreja também, aí foi vindo toda uma maturidade, eu dava formação e pregava em muitos lugares, etc. Aí foi como eu disse, casei, né? E terminei a faculdade depois do casamento. E aí já fui fazendo parte do grupo de pesquisa, e lá pelo ano 2000 e pouco, né? Aí 99 por aí, 2000 eu comecei o mestrado, né? E aí eu vivi o contrário. Aí foi um período bem complicado de trevas, né? Por quê? Eu fui cada vez mais lendo, né? Lendo, estudando. Mas a minha vida de oração e a minha vida espiritual eu fui deixando de lado. Então eu cada vez rezava menos, né? Não ia à missa ao domingo, né? Mas daquele jeito, né? Assistia ali, participava de uma maneira totalmente esdrúxula, né? Ficava mais falando do padre do que rezando, né? Ficava fazendo cálculo lá, um monte de coisa. Pecava a missa inteira, coisa de louco. Mas enfim, Deus me perdoe, já me confessei. Mas enfim, eu falo isso com muita tristeza, não tenho alegria de falar isso não. Então minha esposa, lógico, tentou me ajudar, mas aí a coisa foi piorando, né? Foi bastante complicado, ali pelo ano 2000, 2001, eu estava beirando o ateísmo, né? Eu tinha muita dúvida na cabeça, não via sentido em muitas coisas. Mas era isso, eu estudava, lia, me esforçava, mas não tinha mais vida espiritual como devia. A vida virtuosa, então, foi pro espaço, nem sabia o que era isso, né? E os vícios antigos vão voltando, né? Os pecados vão predominando. E é interessante como o pecado emburrece mesmo, né? A mente vai ficando obtusa, né? Você não consegue ver, enfim. Aí a coisa foi bastante complicada. Foi quando eu conheci a igreja greco-melquita, minha esposa conheceu, me levou, que é católica, né, de rito oriental, mas então não é ortodoxa, é católica de rito oriental, fiquei lá mais ou menos 10 anos. No meu entendimento foi um instrumento que Deus usou naquele momento para me ajudar, para me livrar do ateísmo, né? E aí o rito bizantino me ajudou muito, né? Aí foi quando eu tive a oportunidade também de estudar teologia oriental, todo esse mundo oriental que me encantou todo. Até hoje eu estudo e gosto muito, né? Infelizmente no Brasil é pouco conhecido, né? E as pessoas, alguns conhecem e gostam, mas é uma minoria, a maioria do pessoal não... E às vezes nem dá chance também da gente explicar direito o que significa, né? Já gera uma confusão muito grande. Tanto que eu evito, geralmente, entrar nessa questão de teologia bizantina oriental. Porque o pessoal já acha que é a teologia ortodoxa necessariamente, né? Que já rompeu com Roma, que não sei o quê.
E não é, existe o católico de rito oriental, existe uma teologia oriental dentro da Igreja Católica, né? Em Roma mesmo tem o Instituto Oriental, né, que estuda tudo isso. Mas enfim, então isso me ajudou muito, né? Foram momentos difíceis, eu até tentei me separar, enfim, não me separei, eu tenho bem claro isso por causa da minha esposa, que foi ela naquele momento que segurou realmente tudo, graças a Deus. Nasceu meu primeiro filho no final de 99 e fui caminhando. Aí aos poucos, né, eu fui conseguindo retomar, né, a questão do estudo como devia, ou seja, um estudo associado a uma vida espiritual, a uma vida de oração, de meditação da Escritura, de sacramento, né, no sentido realmente verdadeiro, né? E aí eu fui conseguindo retomar isso, ou seja, o próprio estudo das línguas, né? Eu fui retomando o latim, o grego, a maneira como eu estudava o francês, o italiano. E nesse tempo o senhor era professor de onde? Então, aí nesse período eu tive bolsa de estudo no mestrado, né, de 99 até 2003, então eu não dava aula, tinha bolsa da CAPES. Aí depois de 2003 eu comecei a dar aula em São Paulo na Unify, que era uma universidade ligada à Arquidiocese de São Paulo. Eu dei aula lá, depois dei aula nos Camilianos, né? Aí eu saí, então de 2003 até 2006, 2007 eu dei aula nesses dois lugares, né? E então eu não tinha muitas aulas assim. Aí eu comecei o doutorado depois, né? Terminei o doutorado em 2010. E aí foi quando eu comecei na Faculdade de São Bento. Em 2010 foi quando eu entrei no São Bento, que tinha graduação e tinha mestrado. Infelizmente o mestrado fechou depois, em 2013, 2014, né? Mas eu fiquei no São Bento e já estava no Mater, né? E dava, aí depois abriu um instituto em Osasco, em São Paulo, um Instituto de Filosofia, que infelizmente fecharam agora também. Então, nessa trajetória toda, ou seja, eu tive a oportunidade também de ficar um tempo na Europa, na Universidade do Porto, né? Porque aí o que eu fiz? Por causa do mestrado e do doutorado, eu foquei bastante em Santo Agostinho. Por causa de Santo Agostinho e por causa da minha experiência na Igreja Oriental, eu mergulhei muito na patrística. Então isso para mim foi maravilhoso. Então eu estudo o pensamento de Santo Agostinho em patrística desde 1997. Né? Então isso me ajudou demais. Mas eu já tinha uma primeira formação aristotélico-tomista, basilar, né? Mas é óbvio, muita coisa eu não tinha lido, muita coisa eu não... Aí depois de toda essa coisa do mestrado e do doutorado, eu até comecei um pós-doutorado, que eu não terminei ainda, né? Na Universidade do Porto, em São Boaventura, e para mim foi muito bom também esse mergulho no pensamento de São Boaventura para entender toda a teologia simbólica dele. Então isso me ajudou a resgatar a própria questão do conceito de simbolismo, né? E que às vezes o pessoal fala tanto, e aí encaixou muito com coisas que eu vi na literatura, né, e tantas outras coisas, na poesia, enfim. E aí, por fim, eu retomei Santo Tomás, né, porque eu fui estudando um monte de coisa, lendo um monte de coisa, mas a sensação que eu tinha que faltava algumas coisas, né, faltava ali uma vírgula e um pingo final, um ponto final que não... E aí eu falei, não, eu vou retomar. Aí eu comecei, faz uns 6 anos para cá, 7 anos, eu retomei meus estudos com Tomás. Né? E de fato, tem coisas que São Tomás chama atenção para algumas coisas no meu entendimento, que é ele mesmo. Que eu acho que é imprescindível. Né? Não estou dizendo que ele sabia tudo, resolveu tudo, não é isso. Mas tem alguns pontos que não tem como, né? Para quem realmente é cristão, para quem é católico, ignorar o pensamento de São Tomás é loucura, né? Então, e aí eu retomei isso, né? Fazendo a ponte com o contemporâneo, né? Aí no pensamento contemporâneo, por causa do doutorado, eu estudei muito o pensamento de Henri Bergson, né? Espiritualismo francês. Porque eu queria discutir essa problemática do pensamento materialista, etc. Né? Mas, assim, Bergson tem umas coisas um pouco complicadas, né? E tem algumas coisas interessantes, mas, enfim, não tem como. Tem muitas coisas do pensamento dele que, no meu entendimento, são questionáveis, né? São problemas. E
E aí, a partir disso, nessa retomada também de São Tomás, eu fui vendo aquela coisa da neoescolástica, do neotomismo, né? Cornélio Fabro, né? O Etienne Gilson, então eu fui por esse universo, né? Como medievalista, eu faço parte da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval e faço parte da Sociedade Brasileira. Então, meu universo é o mundo medieval ali. E aí, pela filosofia da religião, eu dialogo com o contemporâneo, né? Começando, foi a questão do Bergson, mas depois eu deixei mais de lado e acabei focando mais essa questão de pensadores mais tomistas, né? Então, Joseph Pieper, por exemplo, o Fabro, como eu disse, o Gilson, né? O próprio Lonergan, né? Aí eu comecei a estudar um pouco este universo aí, né? E principalmente focado em duas coisas, né? Na antropologia, que é o que chamava muito a minha atenção. Então faz mais de 15 anos que eu venho estudando antropologia filosófica. E por causa da antropologia, aí eu fui para a metafísica. Então hoje a minha linha de pesquisa, ela cruza antropologia e metafísica, né? E tanto que nesse contexto todo, aí dois autores que eu acabei então incluindo nesse rol, né? Foi Edith Stein, né? Porque aí eu acabei por causa do método fenomenológico, por causa de um monte de discussões que a filosofia da religião faz no contexto contemporâneo, eu acabei estudando Alvin Plantinga, por exemplo, que é um professor americano que entra na questão do argumento ontológico de Santo Anselmo. Mas aí eu não queria focar tanto só nisso, me interessava outros pontos, né? E aí eu foquei muito em São João Paulo II e Ratzinger, né? São esses dois autores que... E por causa de algumas coisas que eu fui vendo ali, que eu caí na Edith Stein, né? Então hoje o meu universo é esse, ou seja, que eu estudo na realidade, que eu faço pesquisa, mas nesse âmbito da metafísica e da antropologia. Acaba, lógico, entrando ali também um pouco a questão de teoria do conhecimento, enfim, que é muita coisa, né? Então você tem que ir restringindo um pouco, senão você não dá conta, né? E é mais nesses autores, né? Então, o pensamento de João Paulo II e de Bento XVI eu venho lendo bastante, tanto no aspecto filosófico quanto no aspecto teológico, e articulando, né, nesse contexto de filosofia da religião, e como que o pensamento de São Tomás também foi sendo interpretado, né? Então foi surgindo o chamado tomismo analítico, o chamado tomismo transcendental, enfim, muitos problemas que nós vemos hoje também é por causa de certas interpretações que foram se fazendo de São Tomás, né? Nosso querido Karl Rahner, né? Esse é famoso. E então tem questões aí que, no meu entendimento, precisam ser melhor explicadas, né? Mas finalizando assim, toda essa trajetória, Matheus, o que eu diria, né? Foi difícil? Foi. Eu sempre senti falta, né, de alguém, de pessoas que me ensinassem um caminho, que não só dessem dicas e orientações, mas realmente, olha, tem isso daqui, vamos por aqui, depois vamos por aqui, depois vamos... Eu não tive isso. Isso quer dizer que eu sou ressentido? Não, né? Mas assim, tudo que é sozinho é mais difícil. Então, não que eu digo, repito, que foi totalmente sozinho. Deus colocou pessoas na minha vida, né? Então, eu fui formado pessoas, a grande maioria, materialistas e ateus. Teve um lado positivo disso, né? Porque constantemente eu tinha que justificar a minha fé. Por que eu acredito? Não é porque esse pessoal questionava e falava. Era a própria estrutura, o próprio ambiente, as coisas que eu estudava. A igreja... aquela realidade, né, infelizmente também de dificuldades, né, de os momentos históricos que nós estamos vivendo. Mas, graças a Deus, conheci algumas pessoas também, tanto no meio carismático, né, que eu sempre tive muito contato, mas também o meio beneditino, né. Eu fui conhecer essa questão de missa tradicional, né, tridentina, etc., de 5 anos para cá, por aí, e que para mim também foi uma riqueza, né? Tive a oportunidade de conhecer a administração apostólica, por exemplo, Dom Rifan e Padre Jonas Lisboa, né? Também me ajudaram muito, principalmente Padre Jonas, que eu tenho mais contato. Então esse universo para mim foi muito interessante, descobrir isso, compreender isso,
né? E coisas que eu também não conhecia, passei a conhecer, fui mergulhando também em muitas questões aí, na teologia, né? E, enfim, um monte de questionamentos que é feito hoje em dia. Mas, no fundo, eu vejo assim, na realidade, a busca da verdade, a vida intelectual, se ela é dissociada, né, da prática das virtudes, da busca pelas virtudes, sejam morais ou intelectuais, né, e da vida de oração, da vida sacramental, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado porque aquilo que Platão, né, como pagão, já percebeu. Platão nem era cristão. E ele percebeu que na nossa alma, no nosso ser, tem forças concupiscíveis, tem forças irracíveis e tem forças racionais. E que uma alma, para ser justa, ela tem que ser ordenada. Ou seja, nenhuma alma vai viver a teoria, como ele diria, que é a contemplação. Você não vai conseguir contemplar a verdade, você entendeu? E muito menos, né? E aí, que no caso dele não era tanto contemplação da verdade, mas era contemplação do bem, né? Mas para eu contemplar o bem, tem que passar pela aletheia, ou seja, o não esquecimento. Mas para eu não esquecer aquilo que de fato não pode ser esquecido e contemplar o bem e o belo, o meu olhar, né? O nous, que é toda essa dimensão mais elevada da alma, que tem relação com o divino, precisa estar purificado. Então é interessante como o aspecto intelectivo estava muito associado à purificação moral. Entendeu? Lógico, nele ali não vamos encontrar o conceito de graça, né, de necessidade da graça, etc. Mas o que me chamou a atenção, quando eu estudei Platão, né, depois com esse outro olhar, foi muito isso, quer dizer, quando você pega o texto dele, né, do Fedro, não do Fédon, né? No Fédon ele discute mais a imortalidade da alma, mas do Fedro aparece o mito do cocheiro, né? Dos dois cavalos ali, da biga, etc. É muito interessante isso, porque na realidade você não tem que extirpar a sua dimensão concupiscível e você não tem que extirpar a sua dimensão irracível. Por exemplo, como é que a razão vai controlar a dimensão concupiscível? É pela irracível. Sem a dimensão irracível, a razão não consegue controlar a concupiscível. Da mesma forma que tem momentos que eu preciso da concupiscível. A grande questão não é extirpar, portanto, a grande questão é ter uma alma ordenada, onde cada um cumpre a sua função e quem tem que comandar, comanda. Quem tem que obedecer, obedece. Né? Então, só que eu fui descobrindo isso em 20 anos ainda. Num caminho doido, né? Exato, não. Fora outras coisas, que eu não tô nem... Tô aqui só colocando a parte mais importante. Mas, enfim, vieram os filhos, né? Assim, tenho 3 filhos. Nossa, 3 bênçãos de Deus na minha vida. Mas foi muito sofrimento, entendeu? Minha esposa teve depressão pós-parto, depois do primeiro filho. Né? Quando ela estava melhorando, depois de 2 anos, engravidou e teve que parar tudo. Quase morreu, né? Eram gêmeas, né? Eram gêmeas e ela teve que fazer eletroconvulsoterapia, teve que tomar choque no cérebro, né? Porque senão morreria ela e as duas. Né? Caramba. Então, a médica era contra, porque poderia correr o risco de abortar. O psiquiatra, ele era contra aborto, tudo, mas se eu não fizer nada, vai morrer todo mundo, inclusive ele, né? Ele apontava para a vida, ele vai morrer junto, porque se perder as 3 aqui, vai todo mundo para o espaço. O menino vai ficar sozinho. Então foram momentos muito difíceis. Eu às vezes não gosto muito de falar disso, mas enfim, eu entendo assim, né? Por isso que eu vejo hoje, às vezes, o pessoal falando do amor de Deus, da misericórdia, de uma maneira tão estranha, pelo menos na minha vida, eu vivi muito o amor de Deus. Muito, muito mesmo. Mas uma coisa que eu descobri, o amor de Deus é exigente. Deus ama, Deus perdoa, mas ele é o famoso amor exigente. Ou seja, não tem essa de que... Então eu vejo nitidamente, Deus me perdoou, Deus me levantou, mas ele me corrigiu. E foi com força. Falou, agora você vai aprender. Você vai aprender o que é o amor. Você vai aprender o que é a sexualidade, por exemplo.
mas foi pela dor. Foi muito sofrido, muito. Então, hoje assim, falo disso numa boa, tô bem com a minha esposa, etc., mas foi com muito sofrimento. Não foi flores, rosas, assim, né? Mas agradeço a Deus. Para mim, acho que é o caminho que eu percorri, não estou dizendo que todos têm que passar por isso, mas foi como eu descobri a verdade. Uma coisa que eu digo muito aos meus alunos é o seguinte, a gente vive num mundo no qual, em termos culturais, foi abolido o sofrimento e a morte, né? Então, e as pessoas terminam sendo manipuladas a buscar a felicidade, né? Desprezando esses dois dados inegáveis da realidade e com os quais você certamente vai se defrontar mais cedo ou mais tarde. E eu sempre digo aos meus alunos assim, você tem sofrimento, você tem 3 opções, né? Deixar de sofrer você não vai. Ou você sofre muito bem aqui e vai direto pro céu, ou você sofre mais ou menos e vai sofrer pra caramba no purgatório, ou você sofre errado e vai sofrer eternamente no inferno. Mas assim, isso tudo que o senhor está falando, e que aí tem um elemento também que a gente estava conversando que era bom depois o senhor falar, né? É algo que eu também falo nas minhas aulas no seguinte sentido. Tem uma aula minha na Circunstância Atual e o Caminho da Verdadeira Educação, que a 6ª aula eu falo sobre a relação dos 10 mandamentos e a alma, né? E o que é necessário entender também, uma coisa que é muito importante a gente entender, porque a gente tem uma visão legalista e na verdade, que no mundo nosso que a gente vive, sobretudo hoje, pós-positivismo e essa palhaçada toda de como é que chama? Esqueci agora. Ativismo judicial, não sei o que, direito nas ruas, essa palhaçada toda. A gente tem uma visão de que lei é uma coisa que um maluco lá bota no papel, embora seja absurdo, embora seja contra a realidade, contra a natureza, contra o bem, mas está no papel, é lei, né? Então, a gente talvez soframos muito, porque de fundo, essa mentira adentrou nossa alma, e quando a gente tem, por exemplo, as leis dos 10 mandamentos, as leis de Deus, a gente tem uma sombra lá, porque a gente pensa que é uma arbitrariedade de Deus, tal qual esses legisladores humanos. É que está impondo uma coisa totalmente arbitrária. Quando, na verdade, pela nossa desordem interior, que é outro fator que não pode ser desprezado se você for falar de pedagogia, né? O ponto de partida é a desordem da alma. Inclusive, a pedagogia é necessária por isso, né? Pelo menos, conforme eu consigo entender, a pedagogia é necessária porque você nasce desordenado, né? Sim. E inevitavelmente, inclusive, na pedagogia, vai haver um sofrimento, vai haver o conflito na sua alma a partir do momento que você tente colocar em funcionamento, em ato, as potências mais elevadas, mas que, sendo em si mesmas mais elevadas, estão muito mais enfraquecidas do que as mais baixas, né? Ou seja, portanto, o caminho para que você viva conforme a sua própria natureza é um caminho que inicia-se no sofrimento, né? E que permanece no sofrimento para essas purificações de nossa alma, de modo que essas purificações, por sua vez, é que vão dando a toda a alma uma pacificação, né? Uma unidade, um silêncio que permite finalmente enxergar cada vez mais claramente como as coisas são e, consequentemente, poder responder a elas e agir conforme essa verdade que vai ficando mais clara, né? E a lei, quando ela é colocada por Deus, né? Essa lei objetiva e fundamental dos 10 mandamentos, que muita gente às vezes tem essa ideia errada, pô, isso é tão bom, por que é que Deus fica proibindo essas coisas, né? Não é bem assim, né? Ao contrário. Aquilo é uma explicitação da estrutura da realidade, sobretudo da estrutura da sua alma. E Deus é muito benevolente quando Ele expõe isso, porque você não precisa aprender com seus próprios
Se você quiser aprender the hard way, você vai, né? Mas ele está tentando prevenir isso aí. Pode ser mais suave. Tem aquela frase também de, acho que é John Wayne, né? Que ele diz assim, life is hard, but it's harder if you are dumb. Então, a lei, né? Ela, na verdade, revela a estrutura das coisas, sobretudo a estrutura da sua alma. E num primeiro instante, se você for humilde, se você for obediente, você pode até não entender, mas se você for nesse caminho, né, nessa senda da justiça, da verdade, logo você começa a perceber como tudo se torna melhor, né? E aí você começa a encontrar o que é verdadeiramente a nossa vocação humana. Por isso que eu falo, Matheus, uma coisa. Muitas vezes perguntam para mim, né? Professor, o senhor acha que simplesmente a educação clássica ela é a solução para a questão da nossa crise educacional? E eu falo, não. E o pessoal fica chocado quando eu digo isso. Mas como não? O senhor é coordenador de uma pós-educação clássica? O senhor é... Não, eu acredito que a solução é uma educação clássica católica. Porque era o que aconteceu na Idade Média. Né? Exato, entendeu? Porque a grande questão é, eu posso ter uma educação clássica que vai ter, sim, todo o seu lado positivo já, só que tem a grande questão ali do problema do pecado original. Ou seja, na base, se eu esqueço isso, ou seja, se a minha pedagogia, se todo o processo, todo o projeto educacional não leva em consideração esse desafio, essa ferida, esquece. É Rousseau. Por mais que seja travesti, essa que é a grande questão. Então, assim, não é que você não tenha as potências. Ou seja, a natureza está ali. Entendeu? As potencialidades estão ali. Educar, cultivar, como diz o padre Leonel Franca, né, no livro dele tudo. Só que vai ter luta. Vai ter empecilho, porque a tua natureza é uma natureza enferma. É uma natureza enfraquecida. É ferida. Sim. E que o ser humano, como diria Santo Agostinho, caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho. Então é por isso que é aquela história, eu preciso de um conjunto de coisas, né? É a graça associada à humildade para reconhecer, em primeiro lugar, a minha condição, tanto no sentido do que eu sou, em duplo sentido, quer dizer, eu sou metafisicamente tal coisa, mas eu sou uma condição, ou seja, a minha natureza é tal coisa, mas na minha condição essa natureza está ferida. Então não é uma outra natureza, mas também não é uma natureza totalmente íntegra, como era antes do pecado. Então, só Deus tem possibilidade de fazer isso. E ao mesmo tempo eu tenho que colaborar com essa graça. Ou seja, aí vem a luta consigo mesmo. E é uma questão de, assim, não ser otário, né? Porque, pô, eu não entro na minha cabeça. Se você... Tudo bem, o cara é um pagão, ele não tinha noção disso. Exato. Como é que ele vai buscar? Mas, assim, não me cabe na cabeça quando, assim, você vê tudo de bom que você pode fazer junto e você fica escolhendo partes, né? Então, assim, sobretudo quando essa parte é a mais superior, que é a da... Mas aí é resultado... É aquela história interessante da história da filosofia, porque aí você começa a montar o boneco. Né? Então, por exemplo, ali, a partir do final do século XIII, começo do XIV, principalmente no XIV, quando você pega Guilherme de Ockham e outros, né? Começa a separar tudo. Ou seja, a lei de Deus, o que Deus manda não é a expressão da sabedoria, é a expressão só da vontade. Então, se Deus quisesse, por exemplo, que matar fosse certo e nos aproximaria dele, ele poderia ter mandado matar e a gente mataria, porque isso entendeu? Então você cai numa arbitrariedade total. E aí me parece que isso foi aumentando. Entendeu? E aí isso trouxe o quê? E é lógico que isso repercutiu na maneira de ver a sociedade, na maneira de ver a existência, você entendeu? Então aquela história, quando você fala da lei, por exemplo, isso é muito sério. Né? Porque a expressão da vontade de Deus, sim, mas a vontade de Deus não está separada da sabedoria dele, do entendimento dele. Você percebe? Então, como ele conhece tudo isso daí, porque foi ele mesmo que criou, ele estabelece uma lei que esteja justamente em harmonia, de acordo com o que ele criou, que é a expressão da sua sabedoria.
Logo, se eu vou contra tudo isso, tá bom, a possibilidade de contra existe, porque ele me deu livre-arbítrio, toda essa encrencada, vem essas discussões. Mas o preço é alto. É como se você estivesse picaretando o fundamento do prédio que você mora. Sim, é isso mesmo. Você tá ali, eu sou livre para fazer isso. Otário, mas assim, quem vai se lascar é tu e um monte de gente, inclusive. Né? Tem as consequências, as repercussões, né? Então, o pecado é pessoal, mas sempre tem também a dimensão que atinge o outro. Mas eu vejo isso, acho que a gente precisa... A minha história é essa. Às vezes, quando eu falo isso, o pessoal, nossa, mas o senhor não foi professor, não sei o quê. Não, eu fui aprendendo. E aí eu acho que, só para finalizar, né? Eu vejo que, de fato, quando a gente busca a verdade e não cria empecilhos e permite que Deus use as pessoas que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, se a busca é sincera, a gente consegue chegar lá. Porque é aquela história. É aí que esse é muito sério, entendeu? Eu acho que o grande ponto é esse, é não se separar da realidade. Esse vínculo com a realidade é muito sério. Você entendeu? Ou seja, não ficar essa coisa de que eu tenho aqui uma ideologia, não. Eu tenho que fazer o confronto do meu pensamento, das minhas ideias com o real. Porque, senão, de fato, danou-se. E isso eu sempre tive. Isso eu sempre tive, Deus me ajudou muito nesse sentido. Você entendeu? Dessa relação, dessa abertura e dessa coisa, não, eu tenho que confrontar com o real, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou achando, sei lá o quê, porque senão danou-se, você entendeu? E aí, de fato, acho que quando você entra nessa comunhão com o real e com a sua própria natureza, aí eu acho que você tem chances de encontrar muita coisa. Agora, quando você se afasta disso e entra numa bolha, seja numa bolha ideológica ou numa bolha linguística, aí é bem difícil. Então, professor, mas tem um ponto que o senhor conversava conosco lá embaixo, né? Que toca uma das coisas que vem nos preocupando também quanto à questão educacional, né? Que a gente precisa prestar atenção aqui a gente tem se esforçado nesse sentido, em 3 coisas, né? Uma é a vida intelectual, o desenvolvimento intelectual, né? Outro é o desenvolvimento da vida espiritual. E um terceiro que é bem importante cuidar também, porque se não for cuidado pode pôr esses outros a perder, é, digamos, aquilo que a gente poderia dizer como maturidade. Só que essa palavra também está bem desgastada, né? E por isso que a gente usa o critério, assim, uma referência simbólica do que o professor Olavo chama de 12 camadas da personalidade, né? E achei muito interessante porque o senhor, falando de um episódio concreto, na verdade, ou de uma possibilidade concreta de desenvolver essa maturidade, o senhor falou assim, né, que a melhor coisa para um intelectual é casar e ter filhos, né? E, inclusive, antes, o senhor falando de Rousseau, né, só pode realmente ter uma ideia como a dele, de que o homem nasce bom, aquela palhaçada toda, alguém que não cuidou dos próprios filhos como ele jogou os filhos para os outros, né? Então, esse elemento aí, né, que integra a sua vida nesse seu percurso intelectual, espiritual, existencial, que o senhor vem narrando, né? Como é que o senhor percebe isso e por que o senhor disse isso, né? Eu sei que isso é um símbolo dessa questão mais profunda que eu estou tentando expressar, né? Mas por que é assim, né? Eu entendo da seguinte maneira, quer dizer, quando eu penso na questão dos filhos, lógico que no primeiro momento sempre vem aquela coisa o filho, ele te ajuda a ver essa realidade de fato do pecado original, né? Da fragilidade humana, da inclinação, às vezes, para o mal, da desordem, né? Então, acho que um primeiro ponto é esse, quer dizer, aqueles que de fato têm filhos têm a oportunidade desde de bebezinho ali, e acompanhar todo esse processo de crescimento e desenvolvimento, você vai vendo isso claramente. Isso não quer dizer, né, toda vez que a gente fala isso, sempre aquela eterna polêmica, né? Então, isso é uma visão gnóstica, isso é uma visão muito pessimista do ser humano, né?
e não sei mais o quê. Não, o ser humano, enquanto criatura, ele é bom e belo, ele foi feito por Deus, né, pensando na sua essência, na sua natureza. Só que eu não posso pensar isso em abstrato, etc., lá na mente divina. Tem que ver o ser humano real ali, concreto, né? E essa essência na existência, ela não só sofre uma particularização, como ela mostra essa inclinação, que a igreja vai chamar de concupiscência, que em si não é pecado, mas pode levar ao pecado. Então, eu acho que aqueles que têm filho de fato têm condições de observar isso e ver como que a vida humana muitas vezes é um paradoxo, é um drama, quer dizer, uma coisa às vezes tão bonitinha, que tem tantas potências e ao mesmo tempo está ali enroscado, né, com uma inclinação para o mal. E eu vi isso nitidamente, né, muitas vezes na vida dos meus filhos. Eu vejo, hoje é tão comum, né, você vai falar em educação, eu falo isso também como professor, quer dizer, sempre aquela coisa, é tanto distúrbio hoje em dia, né? É distúrbio de tudo, eu nunca vi, né? Parece que todo mundo endoidou. O negócio é... E na realidade, muitas vezes a criança ela não está com um distúrbio no sentido mental e psicológico. Ela está muitas vezes carregada de vícios, né? É só imaginar, por exemplo, o que o vício da preguiça faz na vida de alguém. No sentido de estudo, de adquirir conhecimento, por exemplo, né? Só que eu acho que tem um segundo elemento. Então, quando eu falei, por exemplo, todo intelectual não ter casar e ter filhos, passa justamente por essa questão da maturidade. Por quê? Dependendo como a gente desenvolve a nossa vida intelectual, a gente acha que ser intelectual, muitas vezes, é só trabalhar com problemas e questões abstratas, né? E quanto mais abstrato, mais tenso, mais complexo, mais intelectual eu sou, etc. e tal. Qual é o risco disso no meu entendimento, né? Que você chega um momento que você está totalmente desvinculado do real, da realidade. Por isso que pode ver quantas pessoas, aquela eterna piadinha de filosofia, né? O que é filosofia? Filosofia é aquilo no qual e pelo qual tudo continua tal e qual. Que não resolve porra nenhuma. Ou seja, todo mundo fala, todo mundo pensa, mas e a vida? O que eu faço? Né? Eu tenho que continuar acordando, dormindo, pagando conta, levando o filho para a escola, aguentando a mulher, eu não sei mais o que, a mulher aguentando o marido. E aí? Como é que faz? Você entendeu? Então, assim, o filho, ele te chama para a realidade. Em primeiro lugar é isso, né? Ele te chama para a realidade. Ele acorda às 2 horas da madrugada. Ele berra, ele tem sono, ele tem fome, ele puxa tua calça, você entendeu? Ele está enjoado, ele vomita, você entendeu? E vomita em cima de você, ele faz xixi em você, entendeu? Você jura que ele não ia falar aquilo, ele fala na frente da visita, você entendeu? E fala que o pai mandou não falar. Assim, ele te faz passar vergonha. É uma coisa louca, você entendeu? Então ele te chama pro real, de um jeito, eu diria até de uma maneira bruta, não precisava ser tão assim, né? Mas enfim, ele te, é a vida, é isso daí, querido, né? Não quer dizer que não possa ser melhorado, não sei o que, mas ele te chama para a realidade, nesse ponto. E junto com isso, eu falo a partir da minha experiência, né? Eu reconheço que muita coisa eu busquei, muita coisa eu mudei, e virtudes, não sei o que, tudo foi por causa dos meus filhos. Porque eu fui percebendo o óbvio, né? Eu falei, não, se eu não mudar em determinadas coisas, se eu não fizer determinadas coisas, eu não vou conseguir educar. Eu não vou conseguir aqui. Eu vou conseguir elaborar um discurso muito bonito, eu posso até colocar para estudar com pessoas boas, amigos meus, mas não vai resolver nada. Porque essa molecada aqui vive comigo, você entendeu? Dorme no mesmo teto, vê a minha vida, é uma esponja, você percebe? Então, eu vou ter que dar o exemplo. Isso arrepiava, porque é aquela história, uma coisa é você dar aula né? Falar bonito, não sei o quê. Depois você fecha o livro, tudo vai para sua casa e faz tudo o contrário, você entendeu? Só o filho do outro não está vendo, né? Agora, o seu filho vê. Seu filho vê. Seu filho, ele puxa você, entendeu? E isso, para mim, é maturidade. Ou seja, a criança te chama para a realidade e ela faz você sair de si mesmo. Você é obrigado a viver, se quisermos usar uma linguagem bíblica, né?
a kenosis. Eu tenho que descer, eu tenho que esvaziar, né? É o que Nosso Senhor fez. Seja, se fez homem, sem deixar de ser Deus, evidentemente. Passou pela morte, um monte de coisa, para que nós tivéssemos a vida. Então, o pai e a mãe, ele é constantemente desafiado, né? A ver a realidade tal como ela é. O filho, por exemplo, ele te chama para a realidade por quê também? Aquela história, muitas vezes você gostaria que o seu filho não fosse de tal forma, mas ele é. Ele consegue despertar em você aquilo que você tem de pior. Né? O seu filho, ele consegue. Com os outros, até você se controla um pouco, não sei o quê, porque a gente faz política, né, de boa vizinhança. A criança não. Pode se afastar dele. Exato. O filho, não tem ex-filho, não tem como. Você entendeu? Por mais que você fale, é meu filho, mas não tem. Percebe? Então eu vejo assim, eu vi isso muito no meio acadêmico, né? Por que a maioria não quer ter filho? Ou casa, tem um, mas se separa rapidamente. Por quê? Porque é fechado em si mesmo. Eu quero viver no meu mundo, né? Então, o que interessa é o meu projeto, é a minha pesquisa, é o que eu estou fazendo, não sei mais o quê. Enquanto que a família, a esposa, os filhos, te chamam para essa realidade. Só que você não quer a realidade. Você quer viver numa bolha. Você quer viver ali no seu mundinho. O que necessariamente, por mais elevado que seja o seu projeto, o seu trabalho, o seu assunto de reflexão, nessa perspectiva que o senhor falou exatamente, se a pessoa é tudo meu, necessariamente ela não passa ao reconhecimento do outro. Né? Por isso que não é uma vida intelectual verdadeira. E por isso que não adquire maturidade. Entendeu? Não tem, porque ela pode ser, sei lá, ela pode ser muito boa em ler texto, ela pode ser muito boa em fazer análise, ela pode ser muito boa em debater questões extremamente abstratas, complexas, mas é isso. Mas enquanto ser humano, é uma desgraça. É imatura, é infantil, é egocêntrica, é narcisista, você entendeu? É uma coisa assim medonha. E você vê, eu vejo assim, o mundo acadêmico, eu nunca vi um mundo tão miserável na minha vida. Né? A vaidade, a arrogância. Você percebe? Esse egocentrismo, como eu disse. Então é lógico, tem exceções, evidente. Eu tenho amigos, tem pessoas que eu conheço, são maravilhosas. Mas é minoria. Então, no fundo, repito, a família, a esposa, os filhos te chama para a realidade, te força a questão da maturidade. E para mim, maturidade, Mateus, quando eu penso em maturidade, uma pessoa madura para mim é aquela pessoa que consegue aguentar o peso da existência e da sua vocação. Essa que é a grande. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é isso. Percebe? Você pode ver por que o adolescente não é maduro. Entendeu? Ele não aguenta o peso. Ele reclama de tudo. Ele é egocêntrico constantemente. Você percebe? Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Entendeu? É birrento. Então, quer dizer, a pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, a pessoa que não consegue morrer para si, sair de si mesmo e ao encontro do outro, ser sensível ao sofrimento, ela não é madura. E sair de si ao encontro do outro, pode ser bonito falar isso, mas sempre pressupõe mortificação, pressupõe renúncia. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Entendeu? Ou seja, para eu socorrer meu filho à noite, eu vou ter que abrir mão do meu sono. Muitas vezes, para eu poder comprar o que meu filho precisa, eu vou ter que abrir mão de comprar um livro. Você entendeu? E por aí vai. Entendeu? Exemplos tanto interiores quanto materiais. Né? O exercício da paciência. Né? Porque é evidente que uma coisa é uma criança de 1 ano, de 4 anos, outra coisa é uma criança de 8 anos, 10 anos. Então é óbvio que o modo como eu me relaciono tem que ser diferente. Entendeu? Eu não posso ser excessivamente duro com uma criança com 1 ano de idade, meu Deus. Entendeu? Com 2 anos que não sabe nem ainda, ela está começando a... Então eu vou ter que saber essa coisa da proporção, da dosagem, o grau de exigência. Então eu também vou ter que aprender a me controlar, né? Porque é natural o cansaço, etc. Então, quer dizer,
É um exercício constante, onde você aprende a aguentar o peso da existência, do problema, e vai sabendo lidar com o desconforto que tem relação com a questão da dor e do sofrimento. Então não é questão de gostar de sofrer, né? A questão é que a gente tem que... Uma pessoa madura, ela não gosta de sofrer. Ou seja, quando pode ser evitado, ela evita, pronto. Só que a pessoa madura, ela sabe que muitas vezes na vida você não vai conseguir evitar. Você não vai conseguir evitar o sofrimento sempre. Você não vai conseguir evitar o desconforto sempre. Então, o que você vai aprender a fazer? A lidar com essas situações da melhor forma possível, sem destruir os outros e sem destruir a si mesmo. E ao contrário, vendo muitas vezes também tudo isso como uma oportunidade de ter uma personalidade melhor, de ser uma pessoa melhor, né? Então, e eu vejo que no meio acadêmico, ou nessa questão do que se chama hoje de vida intelectual na internet, né? Eu vejo um monte de criança, birrenta, você entendeu? Vaidosa, você percebe? Sendo bem honesto, com raríssimas exceções. Então, o que eu vejo é um monte de gente assim, que são pessoas, eu não estou dizendo, que tem capacidade de pensar, de raciocinar, tem todo o conhecimento em algumas coisas, eu não nego isso. Só que para mim a vida humana, a vida intelectual não se reduz a isso. Você entendeu? Entra no aspecto espiritual e, além disso, nesse aspecto que eu chamo de moral, etc., que inclui a questão das virtudes e que pressupõe toda essa problemática da maturidade que você chama atenção. Né? E eu vejo claramente isso. E aí é aquela história. A maturidade intelectual, né, psicoafetiva, você entendeu? E espiritual, elas precisam caminhar juntas. Senão a coisa acaba enroscando tudo ali. Me parece, assim, que, se eu me corrigir se eu estiver errado, me parece que esses 3 pontos que eu acabei tratando, acho que eu nem me apercebi muito bem disso, mas eles se referem justamente aos, digamos, os grupos de virtudes, né? Porque quando a gente está tratando da vida espiritual, a gente está se referindo ao desenvolvimento orgânico das virtudes teologais, da graça santificante, do Espírito Santo, né? Quando a gente está tratando da vida intelectual propriamente dita, a gente está tratando das virtudes intelectuais, né? Da ciência, da sabedoria, da prudência, enfim, no seu aspecto intelectual, pela tema dupla face. E quando a gente está tratando da maturidade, a gente está tratando justamente das virtudes morais, né? Que são a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça. E que passa por toda a problemática da vontade e da sensibilidade, da afetividade que está ligada a isso. Então você imagina o samba do crioulo doido, você entendeu? O cara que quer desenvolver fé, esperança, caridade, ciência, sabedoria, e não quer ter prudência, fortaleza. É isso mesmo. Ele quer ter uma suposta maturidade intelectual, ou, sei lá, quer ter uma maturidade espiritual, mas não quer ter intelectual. Ele quer ter intelectual, mas não quer ter espiritual. Ou ele quer ter a espiritual, mas não quer ter a moral. Entendeu? A psicoafetiva. Então, quer dizer, não vai dar. Por quê? Porque o ser humano é uma unidade profunda. Por mais que, é corpo e alma, tá bom, mas é uma unidade profunda. Ou seja, eu posso até entender que são 2 coprincípios, mas o ser humano é uma realidade. Ele é uma substância, não são 2 substâncias, né? E não é uma unidade acidental, é substancial. Então, quer dizer, uma dimensão interfere na outra, não tem como. Você entendeu? E não estou dizendo que isso é fácil, não estou falando nada disso. E nem estou falando também, antes que alguém, com certeza alguém aí depois pode colocar essa objeção, né? Ah, mas o senhor então está dizendo que para desenvolver tudo isso tem que casar e ter filho. Mas e os padres, né? E na história teve tantos celibatários que... Sim. A gente já bota na conta do analfabetismo. Né? Entendeu? Mas não é isso, enfim... Isso é só uma possibilidade. Exato, isso, né? Exato, entendeu? Não é exclusivo, né? Não é excludente o negócio. Mas eu vejo sim que faz falta. Eu vejo dentro desse contexto das pessoas laicas, digamos assim, né? Não de quem é religioso ou sacerdote, né? Mas eu vejo o mesmo problema no meio religioso. Por exemplo, essa
essa fragmentação, né? A gente vê não só ninguém é leigo, entendeu? Mas você vê em pessoas que muitas vezes querem se dedicar totalmente ao serviço religioso e a Deus, você vê esse mesmo problema. Você vê essa mesma dificuldade. Percebe? Então, por quê? Porque separou. Aí você vê aquilo, às vezes, não, eu tenho ali uma maturidade intelectual, mas está dissociada de uma maturidade moral, psicoafetiva, etc. Entendeu? Enfim, não pode, as coisas precisam caminhar juntas. E isso toca justamente aquilo que eu falava antes, né? Quando Deus coloca a norma, a lei, ele está, na verdade, revelando a estrutura da realidade e a estrutura da alma, né? Então, até nas minhas aulas eu tenho focado muito nisso, que é uma coisa que Falcon também, o professor Falcon dizia, uma coisa muito difícil para a nossa geração, né? A minha e a dele, é uma coisa assim, impossível para a nossa geração é admitir que existe ordem. Ninguém quer ter ordem em nada. O cara quer começar estudando fora de ordem, ele quer pular a ordem, ele acha que isso é uma frescura, né? Só que essa ordem das coisas como elas devem ser, do que deve ser pensado, do que deve ser falado, do que deve ser feito, na verdade, isso está submisso à ordem de como é a alma, né? Então, assim, isso não é uma brincadeira de assim... Historicamente é compreensível, né, Mateus? Se você pegar tudo que aconteceu do século XVII para cá, muitas reflexões e opções filosóficas que foram feitas inverteram tudo isso daí. Então, exemplos muito básicos. Pega o grande exemplo do Hume, né? Quando o Hume vem lá, do jeito dele, do modo dele, questiona o princípio de causalidade. Onde, não, mas a causalidade não está inscrita na própria realidade. Ela não tem uma dimensão ontológica. Sei lá, é como se fosse um tipo de hábito mental. Você entendeu? Ou seja, ali você abre margem, não só para a impossibilidade da ciência, um monte de coisa, mas você está tirando todo o fundamento objetivo das coisas. Ou seja, não é mais de lá para cá, é daqui para lá. Tudo é a minha mente, é o meu espírito, é o meu eu, é a subjetividade que, lógico, isso é anterior, o próprio Descartes, a maneira que ele não chega ao ponto de dizer isso, mas muitos dizem, né? O Descartes abriu a porta, ou seja, na medida em que ele foi hipervalorizando a questão do pensamento, entendeu? Sim. Newton destruiu, assim, a base da metafísica e aquelas loucuras dele lá de... Sim, o Fulton Sheen chama muito isso a atenção nas análises que ele faz ele faz até uma diferenciação do racionalismo do século XVII para o racionalismo do século XVIII, e aí ele foca muito, né, nesses elementos do pensamento do Newton, por exemplo, do Isaac Newton. Então, na realidade, quer dizer, quando você fala essa questão da ordem, eu estou falando porque eu já participei de debates disso na universidade, entendeu? Muitos vão questionar isso, muitos vão dizer, na realidade, não existe ordem na realidade. A ordem ela está na minha mente, eu projeto isso na realidade. Então, quer dizer, quando você cria esse problema, chega ao ponto de negar tudo isso, não tem como não gerar os problemas que nós estamos vendo hoje. Porque eu dei o exemplo da causalidade, mas isso vai desembocar na questão da ordem. Então, não existe mais uma ordem objetiva. Não há mais uma ordem objetiva. Nem no mundo, nem na alma. Entendeu? É como se tudo fosse projeção da minha mente. Ou seja, na realidade eu tenho o eu tenho a consciência, e é ela que ordena tudo, é ela que gera tudo, até chegar ao ponto de alguns até entenderem que realmente o mundo exterior ou a realidade é uma extensão da minha consciência, por exemplo. Entendeu? Então, assim, de fato, né, não estou entrando no ponto se é certo, enfim, errado, tudo, mas analisando lógico, eu não concordo com essas teses, né? Mas, e principalmente pelas consequências, quer dizer, veja que ponto chegamos. Então, de fato, você vê um monte de pessoas, porque é aquela história, né? Ou seja, não deixa de existir natureza humana porque eu acho que não existe. Entendeu? Não deixa de existir uma ordem objetiva porque eu acho que não existe. Você entendeu? Então, a realidade é aquela história, não deixa de ser o que é porque eu acho que é outra coisa. Então, no fundo, quer dizer, você olha hoje para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, né? Um monte de gente está imbuída dessas ideias de uma maneira ou outra,
Sem nem saber. Sem nem saber, Esse exato. É o mais grave ainda. E aí, quando você sugere toda essa questão de uma ordem objetiva, de uma realidade, as pessoas resistem profundamente, né? Porque, sem querer, elas já têm essa coisa de que não, tudo é relativo, depende da perspectiva, né? É a subjetividade que acaba tendo aí o primado, você entendeu? E que, no fundo, cada um, etc. Sim, tem a questão da individualidade, da subjetividade, mas isso não anula, não substitui também a base objetiva. Então, o grande problema é quando a posição é muito radical, entendeu? Porque eu não nego que existe a questão da subjetividade e da individualidade e que isso deva ser levado em consideração. A questão é quando você reduz tudo a isso. A questão é quando não existe mais base objetiva, não tem uma ordem que, né? E aí, de fato, bom, se não tem uma natureza, se não tem uma ordem objetiva, se não tem, bom, então eu não preciso me adequar a nada, né? Eu não tenho um ponto de referência. Você entendeu? Aí cada um cria o seu, que é o que nós estamos vendo hoje. E quais são as consequências? O mundo virou um hospício. Cria o seu, entre aspas, né? Na verdade, fica extremamente manipulável por forças... Sim. O que eu digo assim, inventa uma coisa, porque a base objetiva não deixa de estar ali. Mas o impressionante é que essa liberdade, né? No fim das contas, é a total... Como é que eu diria? Eu só me vi um negócio em inglês agora. Drifting, em português. Isso. São pessoas totalmente à deriva e totalmente suscetíveis a serem manipuladas de um modo tal que elas dirão de todo o coração que elas pensaram naquelas coisas, que elas vivem aquilo que elas querem, mas impressionantemente você olha uma multidão de pessoas que querem exatamente aquela mesmíssima coisa. Não, isso para mim é muito claro. A melhor forma de você controlar e dominar uma pessoa, porque tem duas maneiras, né? Ou seja, uma maneira é eu, pela força, né? Pela chibata, te obrigar a fazer o que eu quero, né? Isso é muito desgastante, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, qual é a segunda forma que é a mais eficaz? Né? É você fazer o que eu quero, é fazer você querer o que eu quero que você queira, mas ao mesmo tempo eu vendo a ilusão, eu consigo produzir em você a ilusão de que você não está fazendo o que eu quero, mas que você está fazendo o que você quer. Você entendeu? Ou você até percebe que eu estou fazendo o que ele quer, mas é porque eu quero querer o que ele quer. Então é uma ilusão em cima da ilusão. Ou seja, na realidade, repito, ou você faz o que eu quero e nem percebe que está fazendo o que eu quero e acha que está fazendo só o que você quer, ou eu faço você perceber que você está fazendo o que eu quero, mas você faz o que eu quero porque você quis. Você quis querer o que eu quero. E, portanto, ou seja, é a ilusão de novo de que eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, sou eu que estou comandando a minha vida, ou seja, eu não consigo perceber que muitas vezes eu fui induzido a tudo isso. Você entendeu? E é o que acontece hoje em dia. Não, e pior, depois se ele chegar a perceber que na verdade ele havia sido convencido, ele havia sido manipulado, será necessária uma força moral tal para ele admitir isso para si mesmo e voltar atrás? Sim, aí entra o problema, quer dizer, a soberba, por exemplo, a arrogância não deixa, né? Porque aí eu vou ter que reconhecer que eu não sou tão inteligente quanto eu pensava, você entendeu? Que eu não sou uma pessoa assim tão poderosa, que ninguém me domina, ninguém me manipula, você entendeu? Então haja humildade para reconhecer, falar, não, realmente eu fui uma topeira. Ou seja, eu fui totalmente manipulado, achava que não, mas fui. Mas, de fato, nem todo mundo tem a estrutura para chegar e reconhecer isso. Eu já vi muito isso e é difícil, quer dizer, por isso que eu falo, acho que o importante é dar pequenos passos, você entendeu? Mas pequenos passos que se preocupe, de fato,
a fazer com que essas 3 dimensões caminhem juntas. Né? Que eu faça poucas coisas, mas que essa dimensão intelectual, espiritual, junto com toda a dimensão psicoafetiva, de maturidade, de virtude, moral, que isso caminhe junto. Você entendeu? E aí, às vezes, eu vejo hoje o pessoal também, como a gente vive numa sociedade do fast food, né? Então tudo é rápido, tudo é... E aí o pessoal acha que a vida espiritual, intelectual e moral também tudo é rápido. Né? Aí o cara levou 20 anos para destruir tudo na cabeça dele e ele acha que em 1 ano ele vai recuperar tudo. Ele vai conseguir refazer tudo e atingir uma maturidade assim... Com 5 aulas de meia hora. Exato. Então, não, você está sendo generoso, né? Se for possível aulas de 5 minutos, melhor, entendeu? Aqueles videozinhos da internet, ali do YouTube. Então, aqueles videozinhos de 5 minutos, 10 minutos, eu ouço, né? Então, tudo tem que ser fácil. Não é assim. Ou seja, eu tenho que ver a minha condição, eu tenho que ver a realidade, né? Me reconciliar comigo mesmo com essa realidade. E aí as pessoas não entendem. Aceitar a realidade não quer dizer que você não possa lutar para mudar e melhorar naquilo que for possível. Só que para eu mudar, antes eu preciso reconhecer onde eu estou. Exatamente. Você percebe? Não tenho como melhorar se eu não sei aonde eu estou. Eu preciso reconhecer que eu não sei, que eu errei, que eu fui manipulado, que eu sou uma topeira, sei lá o quê. Isso é agradável? Não. Mas esse é o primeiro passo. Então eu preciso saber qual é a minha real situação. Não é questão de gostar ou não. A situação é essa. E aí, a partir disso, tá, mas qual é o meu ideal? O que eu gostaria? Né? Eu sou chamado a quê? E a fé nesse ponto pode ajudar muito. Ou seja, Deus me chama a quê? Qual é o modelo de homem que a igreja me oferece? O Cristo, por exemplo. Mas para eu buscar esse ideal, eu tenho que partir da minha real condição e tenho que ver as possibilidades dentro da minha história, dentro da minha situação. Ou seja, de repente, o modo como eu vou viver isso e buscar isso é diferente do seu. A minha história é diferente, a minha personalidade é diferente. Muitas vezes os meios que eu tenho são diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E ter consciência que sem esforço, sem sacrifício, sem paciência, você não consegue. Eu amo uma frase de Platão, nos diálogos dele. Eu não lembro agora qual, não sei se é o Hípias, não tenho certeza mesmo, por isso que eu não vou citar. Mas onde ele diz, no final do diálogo, né? As coisas mais belas são as mais difíceis. Eu criei os meus filhos repetindo essa frase. Né? E sempre dizia para eles desde pequenininho, vocês querem as coisas mais belas ou vocês querem qualquer coisinha? Ah, pai, nós queremos as mais belas. As mais belas. Bom, as mais belas são as mais difíceis. Aquilo que é mais difícil exige mais esforço. Tem que ter mais dedicação. Tem que suportar mais a dor, a frustração. E aí a escolha é sua. Só que nós criamos uma sociedade hoje onde as pessoas querem as coisas mais belas sem fazer esforço nenhum, sem suportar o desconforto. Percebe? Então, quando eu falei da minha trajetória aqui, por exemplo, que a professora mandou ler literatura, né? E que os professores iam ensinando análise estrutural e depois o latino, isso não foi fácil. Eu mesmo falei aqui quantas vezes eu desanimei e pensei em desistir. Porque era cansativo, você entendeu? Era cansativo ficar fazendo um monte de exercício, era cansativo ter que ficar relendo texto, sabe? E aquela coisa, tudo, mas muitas vezes não tem outro caminho. Você tem que trabalhar as suas potencialidades, você tem que refazer coisas que de repente foram assimiladas erradas, né? Então, por isso que é aquela história, ou seja, uma pessoa que é dominada pela preguiça, pelo imediatismo, né? Ou só faço o que me dá prazer, bom, esquece, né? Então, se eu não tenho um ideal, se eu não tenho um projeto, né? Mas se eu também não vejo a minha real situação e condição e os meios que eu tenho, e se eu não tenho a disposição interior necessária para enfrentar tudo isso, para suportar muitas vezes desconfortos, esquece.
É por que nós criamos uma pedagogia onde o professor é chamado de facilitador, né? As pessoas têm que aprender brincando, você entendeu? Então esquece, ou seja, nós criamos toda uma situação, você entendeu? Onde as pessoas não sabem lidar com desafios, com obstáculos, com barreiras. Elas desistem facilmente, né? E elas não param para pensar às vezes que, eu caí agora, eu perdi, mas eu posso voltar, eu posso tentar de novo, desde que eu melhore, desde que eu me exercite mais, desde que eu desenvolva coisas que eu ainda não desenvolvi, desde que eu me dedique mais e por aí vai. Nós perdemos isso. Isso é muito sério, em todos os sentidos. Na vida espiritual, na vida intelectual e na vida moral. Quer dizer, parece que Deus nos criou para mediocridade. Você entendeu? Ou seja, a maioria das pessoas que eu conheço hoje, elas não têm projeto nenhum, qualquer coisa satisfaz, qualquer coisinha. Então tudo que é mais elevado, que exige, não, é muito esforço, não sei o quê. Então ela desiste, ou aquela mentalidade terrível, né? Onde eu parto do pressuposto que todo mundo tem dívida e débito comigo. Todo mundo tem obrigações comigo, todo mundo tem que dar o que eu quero. Né? Mas por quê? Não, mas se o outro tem, eu também posso ter. Se o outro... Não é bem assim. É só analisar a história das pessoas. Então, de fato, assim, isso que a gente está colocando aqui, no meu entendimento, é uma das coisas mais sérias que é urgente voltar a conversar sobre essas coisas. É urgente. Na família, na igreja, na escola, nos grupos, né? As pessoas precisam voltar a refletir e pensar sobre isso. Você entendeu? Porque nós criamos uma massa enorme de gente que, sei lá, parece que foram feitas para serem medíocres, é isso. Na verdade, são a ideia... Eu até fiz uma palestra aqui que se chama O Rebaixamento da Consciência, na qual eu falo que existe uma mentira subjacente, eu vou explicando um pouco mais, que a gente precisa extirpar do nosso interior, que a felicidade advém de você não estar consciente. Então, quanto você puder abrir mão de estar consciente, tanto mais feliz você será. Por isso que as pessoas invejam os animais, as crianças, invejam os ricos, invejam quem está nas férias e etc, etc. Exaltação do esquecimento de si, né? Parece que eu tenho que esquecer quem eu sou, é alienação de si mesmo. Por isso que o Instagram faz tanto sucesso, porque ali você entrega seu aparelho sensitivo para ser manipulado por outro, sua consciência não tem chance de vir à tona e tudo mais. Mas enfim, professor, a conversa muito boa, a gente provavelmente teria muita coisa a conversar, vai ter que ir conversando aos poucos. E para todos vocês aqui que estão no nosso canal, né, essa acho que foi uma oportunidade que vocês têm, se não conheciam o professor e também aqueles que conheciam, ter uma noção mais concreta, como eu dizia no início, né, de como essas coisas não se dissociam, né? Sim. E entre quem se é, as verdades que se acha, o caminho que se trilha, né? E espero que isso tudo fique para vocês como uma oportunidade de conhecer de perto o que alguém que seguiu nessa vida intelectual com não o sucesso que a gente fala o sucesso externo, o reconhecimento social, mas de sucesso da coisa, da finalidade da coisa em si, né? Como é o caso do professor. Ele pode mostrar um pouco a vocês de como a gente pode, como existe toda essa gravidade existencial por trás, né? E ao mesmo tempo, quem tem esse caminho, como também a gente tem no outro sentido e menor, mas a gente espera até ajudar os outros a não ter que passar por toda essa loucura. Uhum. Não, sim, eu brinco, eu falo, olha, a minha história foi profundamente acidentada, quer dizer, um monte de coisa que... Mas isso não quer dizer que as pessoas vão ser iguais, você entendeu? Tanto que mesmo assim, igual fui aprendendo tudo isso, fui vivendo tudo isso, eu tenho plena consciência de que algumas pessoas foram me ajudando, Deus foi pondo na minha vida, assim, mesmo caminhando sozinho, mas tive apoios, né, luzeiros que Deus foi
colocando no meu entendimento. Mas essa síntese que eu estou fazendo aqui, etc., isso na realidade eu só fui ter claro de uns 7, 8 anos para cá. Percebe? Ou seja, eu tenho 51 anos de idade. Então eu estou falando o quê? Que até os 42, 43, por aí ou mais. Você entendeu? Fui aprendendo, fui vendo isso, mas ainda não tinha essa síntese e essa estruturação. Né? Por isso que eu falo, se você tem a chance de pessoas te ajudarem, né, um caminho está sendo proposto, aproveite isso. Aproveite, porque assim, sozinho é possível, mas é muito difícil. É possível quando você olha para trás e você realmente conseguiu, né? Porque... Exato, nesse sentido. Quando você chegou no resultado, mas assim, o risco é muito alto. O risco é muito alto. E por outro lado, isso também mostra como a graça de Deus e a sua providência não faltam àqueles que buscam sinceramente, né? Sim. Mas é isso, professor. Uma alegria enorme recebê-lo aqui em Campina Grande esses poucos dias que passamos conversando. Queria agradecer muitíssimo por o senhor também nos conceder essa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse aí o seu adeus para o povo aí do... Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado por esses dias, por esse bate-papo, né? Tudo que eu pude ver aqui, conhecer o trabalho de vocês, também me ajudou muito, né? Agradeço a todos aí que acompanharam até agora e de fato, acho que eu fico muito feliz, né, de ver que, apesar de todos os desafios que nós temos, tem vários jovens que estão realmente procurando fazer e estão fazendo um trabalho muito bom para ajudar as pessoas. Né? Isso para mim é gratificante e me dá uma esperança e um júbilo muito forte no meu coração. Né? Porque às vezes, querendo ou não, a gente acaba vendo muito os problemas, né? E que são reais, entendeu? Então, como eu viajo muito, enfim, convivo com muitas realidades e sou muito procurado por N situações, então a gente acaba vendo os problemas, né? E olha realmente para o mundo e para a sociedade e fala, meu Deus, será que isso ainda tem jeito? Né? Então, o aspecto negativo de desmantelamento é muito forte, entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus esses dias que eu passei aqui para conhecer o projeto de vocês, o trabalho de vocês. E não só isso, vocês como pessoa que vocês são, a família de vocês. E dá para perceber toda a simplicidade e sinceridade que vocês fazem, né? Vocês são o que são, é isso. E procuram se permitir serem usados por Deus dentro da realidade de vocês e mesmo com as limitações que vocês têm, que todo mundo tem. Isso não paralisa, né? Isso leva vocês a buscarem cada vez mais. Então, para mim foram dias de aprendizado também, de alento, de ver que a gente não está sozinho mesmo, ou seja, Deus está conosco e tem muita gente fazendo um trabalho bom. E vocês, com certeza, o Instituto Borborema e todo o trabalho de vocês já ajuda muitas pessoas e com certeza é um desses grupos, dessas pessoas. Então, obrigado pelo convite, obrigado por vocês que nos acompanharam e Deus abençoe cada vez mais. É nóis, professor. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Vocês acompanham o professor Joel. Onde é que é o seu canal assim, de preferência? Eu tô no YouTube, tenho o meu canal no YouTube, é só procurar por Joel Gracioso, não põe o professor não, sou Joel Gracioso. E lá no YouTube vocês vão encontrar o link para o Telegram, eu tenho um canal no Telegram que eu estou retomando agora, eu ponho bastante informação lá, textos, e também os vídeos que eu ponho no YouTube. E tem o link do Instagram. No Instagram é mais para divulgação de eventos, enfim, de trabalhos, etc. Mas é isso, é o Telegram, o Instagram e o YouTube, tá bom? Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. É isso aí, pessoal. Siga que o homem é bom. E se Deus quiser, ele estará aqui conosco muito mais vezes. Fiquem com Deus, pessoal, e vão fazer o que vocês devem, viu? Não fique frescando, não. Aquele abraço. Tchau, tchau.